A CBF divulgou a seleção do Campeonato Brasileiro. Ela ficou da seguinte forma: John, que é goleiro aí do Botafogo. A linha defensiva está composta por Bernabé e o Bastos e o Barbosa e o Wesley. No meio-campo tem Gerson. Gerson, para mim, é um fenômeno também. Joga demais, joga no Flamengo. Marlon Freitas. O Garro, sensacional, que com o Memphis Depay também subiu bastante, né? E Alan Patrick, fecham os melhores do Brasileirão. Estevão, que é do Palmeiras, que foi eleito também a revelação do campeonato. Luiz Henrique, que foi eleito craque do campeonato. E o técnico é ele, né, gente? Arthur Jorge. Está aqui na tela para vocês a seleção. Concordam, discordam? Está faltando alguém aqui? O que vocês acham? Vamos lá, ô, seu Matheus, começa com você. Por coincidência, eu fiz essa mesma seleção, só que aí depois eu mudei 2 nomes. Eu tirei o Alan Patrick e coloquei o Savarino. E tirei o Wesley e coloquei o William. Por quê? Porque o final do campeonato do William foi muito ruim. Né? Do Cruzeiro. Principalmente quando o Diniz chega, a situação do William piora, né? E depois que vai para a seleção também, ele diminuiu um pouco a qualidade do futebol dele. Mas no geral, nos critérios, né? na pontuação toda, o William foi melhor do que o Wesley do Flamengo. Ao longo do campeonato? Do campeonato, no geral mesmo. E aí, Juan, concordou, discordou? Eu tenho 2 grandes discordâncias e uma que eu fico na dúvida. Que eu fico na dúvida em relação à lateral direita. Eu acho que o William e o Wesley são opostos. O William fez um grande primeiro turno, o Wesley um grande segundo turno, e eles oscilaram, né, no seguinte. Mas eu acho que o Wesley acabou levando a melhor porque, acho que como foi na reta final, ele ficou com a sensação de ter sido melhor. Eu acho que esse foi o diferencial para ele ter sido selecionado ao invés do William. Mas eu tenho 2 principais discordâncias. Para mim, o Savarino não pode ficar de fora. Eu acho que ele sofre do mesmo mal que ele sofreu no Galo, de ser aquele jogador com pouquíssima mídia e muito futebol, assim. Campeonato extremamente regular e o mais importante, nos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, ele foi lá e marcou gol. Contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, contra o Internacional no Beira-Rio. Fez também gol no jogo do título contra o São Paulo. Então, para mim, o Savarino não podia estar de fora. E a última é o treinador. Para mim, é o Roger Machado. Eu acho que se você juntar o trabalho que ele fez no Juventude, o Juventude estava no meio de tabela, longe da zona de rebaixamento, enquanto ele ainda estava na frente do Juventude. E depois ele vai para o Inter e tem uma arrancada de 16 jogos invicto. Para mim, o Roger Machado foi o grande nome entre os técnicos no Campeonato Brasileiro. E tem um parênteses que tem que colocar aí do William com o Wesley, é porque aquela final da Copa do Brasil, eu acho que causou nas pessoas um brilho a mais. Né? Eu acho que a medida foi um pouco exagerada por isso, mas para mim o William também foi melhor. E aí você, Sarinha, concorda, discorda, eu vou discordar muito do Alan Patrick ali no meio, né? Eu acho que tinham nomes como o Savarino à frente dele, o Rafael Veiga, na minha opinião, à frente do Alan Patrick. Então, não entendi muito bem a escolha dos jornalistas, enfim, pelo Alan Patrick ali no meio de campo. Mas, no geral, o Botafogo dominou, né? E era natural que isso acontecesse, porque foi uma bela exibição do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o qual eu falei aqui que venceria a competição neste ano, né? Verdade. Eu fui guerreira solitária aqui no Placar Horizonte, mas está aí na seleção do campeonato. É por isso que você ganha medalha, Sara. Uai, tá achando o quê? Bem, essa seleção aí foi a da CBF, que para nós, tanto faz como tanto fez. Porque quem entende dessa bagaça somos nós. A equipe do Placar Horizonte também fez a sua seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui na tela como ela ficou então, né, Sara? Essa aqui a gente entende. Vamos lá. Bora lá. John, do Botafogo, Bastos e Léo Ortiz. Esse voto aqui foi meu, viu? Eu também fui junto com você, Eu fui nesse aqui. O William do Cruzeiro. Gregory do Botafogo. E quase que ele atrapalha o ano do Botafogo, né? Isso foi legal, né? No sábado ele é expulso com 40 segundos depois e no domingo seguinte ele faz o gol do título. Isso. Aqui na esquerda o Bernabé, do Internacional. Tinha gente pedindo a seleção brasileira. E o pior que eu ouvi mesmo. Gerson do Flamengo. Eu acho que isso aqui é unanimidade. Eu acho que ninguém discutiu isso aqui. Não. Garro do Corinthians. Eu também votei nele. Outra também unanimidade. Savarino do Botafogo, outra unanimidade, né? Estevão, outra unanimidade. Luiz Henrique. Eu acho que os 3 ali, Estevão, Luiz Henrique e Gerson, ninguém pode discordar, né? Porque não tem outros nomes que jogaram tanto que os 3 jogaram nesse Campeonato Brasileiro. Gente, que o Gerson fez
no Flamengo nessa temporada e também o que ele fez na seleção brasileira foi um dos poucos que salvaram, Exatamente. Né, que salvou aí na seleção brasileira neste ano de 2024. Então, assim, jogou muita bola e até o último segundo, viu? O último jogo contra o Vitória também eram uns passes, assim, que fazia parecer ser fácil, né? Jogar do jeito que ele joga e é bonito demais de ver ele jogar. E completando aqui o técnico, né, que é o responsável por organizar taticamente a equipe e motivar os seus jogadores, Arthur Jorge. Só uma vírgula do Roger Machado que eu falei, assim, eu de fato colocaria o Roger Machado. Ele pega o Juventude, que no início do ano era um time praticamente certo que ia ser rebaixado, enquanto ele estava lá, o Juventude sequer estava próximo da zona de rebaixamento, uma grande distância. Aí depois ele pega o Inter, que estava acabado, depois do Cudê, expectativa nenhuma no Campeonato Brasileiro. Se tudo desse certo, o torcedor do Inter ia sonhar com a vaga na pré-Libertadores. Aí o Inter fica 16 jogos sem vencer e, em determinado momento, o torcedor chegou até a sonhar com o Campeonato Brasileiro. Era uma chance minúscula, mas o Roger, pra mim, cara, acho que 2 trabalhos muito acima da expectativa.